Olá, seja bem-vindo ao dia 112 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. É, Estamos no livro de Atos, para hoje é o capítulo 4 e 5, e também o Salmo 49. Mas o que eu quero aqui meditar com vocês está no capítulo 5. Essa icônica história, meu Deus do céu. Então, estamos lendo aqui o que aconteceu com Pentecostes, todos cheios do Espírito Santo, fazendo sinais e maravilhas, o Senhor acrescentando mais e mais aqueles que iam sendo salvos. Só alegria, né? O que eu amo na igreja de Atos é isso, né? Não havia necessitado no meio deles. Eles vendiam tudo, eles repartiam tudo, eles se alegravam juntos. Meu sonho é ter uma vida em comunidade assim. Vamos lá. Capítulo 5, verso 1 diz: Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-na morta, levaram-na e sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja, de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Eu fico pensando, né? Se todo mundo que mentir cai morto, não vai ter espaço na face da terra para enterrar todo mundo. Imagina, você mentiu, pá, morreu. Não tem cemitério que aguente. Não teria espaço na terra o suficiente, por isso que o Senhor não permite. Que horror. Mas é verdade. Estou rindo, mas é verdade. O que que acontece aqui? É, é muito forte quando Pedro fala assim, fala o seguinte: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte de dinheiro que recebeu pela propriedade. Então, assim, veja bem, não era errado. Primeiro, ele não. O que que a gente pode ter a certeza aqui lendo o texto? Primeiro, ele não era obrigado a vender sua propriedade. Vende quem quer. Vende quem quer. Então, a igreja ali, eles que estavam se juntando, eles estavam, cada um no discernimento do Senhor, compelidos pelo Espírito Santo, querendo fazer parte daquilo, eles vendiam suas propriedades e repartiam com os necessitados, de modo que quem tinha muito não tinha muito, passava a ter de igual com aquele que não tinha nada, passava a ter alguma coisa. Então eles ficavam que equilibrados. Então Pedro fala para Ananias o seguinte: querido, o terreno era seu, ninguém te obrigou a vender, não. Você vendeu porque você quis. E ele ainda continua, e depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder, ou seja, você vendeu, a propriedade é sua, você faz o que você quiser com o dinheiro é seu. Qual foi o erro de Ananias e Safira? Querer ter uma vida de aparências. Um lugar onde eles viram todos vendendo tudo, eles pensaram assim: vamos vender também. O que que vão achar de nós se a gente não vender o nosso terreno? Vão começar a falar mal de nós. Então, eles não venderam terreno,
por temor ao Senhor, mas para manter uma aparência diante de homens. Este foi o erro deles. E aqui que entra um lugar que eu vivo falando aqui, de que você precisa saber o que que o Senhor tem te pedido no secreto, porque é disso que você vai prestar contas, é do que o Senhor pede para você. Por isso que também a palavra de Deus diz: se você faz um voto ao Senhor, apresse-se em cumpri-lo. Não faça voto de tolos, ou seja, você está fazendo o voto ao Senhor porque você quer, Ele não está te pedindo nada. O Senhor aceita quando é de coração. O que eles fizeram aqui é: vamos vender uma propriedade para todo mundo ver que nós estamos vendendo também, porque nós somos os únicos que não estamos fazendo nada. Porém, ó, a gente vai vender por R$ 500.000. Mas vamos dizer para todo mundo que vendemos por 200.000. E vamos aqui ficar com 300.000 para nós dois. E a esposa dele, Safira, ali em comunhão, em concordância, falou: fechou. Então tá, vamos dizer para todo mundo que foi 200.000. Eu estou jogando aqui o valor, tá, gente? Só para ilustrar. E a gente fica com 300.000. Eles, eles entraram em sociedade com a mentira, os dois. E Pedro, no discernimento do Espírito Santo, entendeu o que estava acontecendo e chamou Ananias, falou: Ananias, o terreno era teu, o dinheiro é teu. Você não está mentindo para mim, não é contra mim que você está se movendo, você está mentindo ao Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Significa que Ananias e Safira, eles acharam que de alguma maneira eles poderiam enganar o Senhor. Gente, isso é muito sério, porque isso nós fazemos consistente. Não, eu não faço, não. Talvez você faça. Mas a religiosidade é isso. Os religiosos fazem isso com consistência. Querem ter uma vida à parte, querem ter uma vida em comunidade, mas tem uma vida secreta ali à parte para dizer que, olha, mas está tudo bem, viu? A gente faz parte dessa comunidade, não sei o quê. É por isso que tem tantas igrejas doentes, porque não estão mentindo para homens, estão mentindo para Deus, achando que podem fazer isso e não tem consequências. Só que assim, eles estavam no lugar. Por que que eles morreram? Se foi essa a minha pergunta, né? Lembra, tá, mas precisava morrer, gente. Era só excluir eles da comunidade, devolver o dinheiro deles, lavar e gastar o seu dinheiro com o que você quiser. Mas eles morreram. E com muito temor que eu falo isso aqui, tá? E aí, se você achar que eu sou uma doida, você vai lá e conversa com o Senhor. Mas no meu discernimento é o seguinte: quanto mais sensível você é ao Espírito Santo, quanto mais experiências com o Senhor, uma maior responsabilidade você tem. Uma maior responsabilidade você tem. Você começa a responder de um jeito. Pensa o seguinte: quando a pessoa é menor de idade, ela comete um crime, a punição dela é mais leve do que se ela tiver 30 anos. A punição dela é maior. Se ela é réu primário, né? Tanta gente brinca, a pena que só tem como perder o réu primário uma vez. Se a primeira vez que você comete um crime, a sua sentença ela é menor do que se você já cometeu aquele crime 10 vezes. Então, aqui é a mesma coisa. Eles estão numa comunidade onde as pessoas estão se movendo pelo temor ao Senhor, cheias do Espírito Santo. E eles, pode ser que eles tenham até sido usados até então, só que em um determinado momento eles decidiram tentar o Espírito Santo. Ou seja, eu vou fazer parte dessa comunidade que é pura, que é cheia do Espírito Santo, cheia do fogo do Senhor, cheia do temor do Senhor, mas eu vou dar o meu jeitinho para continuar com a minha avareza, com a minha mesquinharia, mas eu vou participar desse movimento aqui. Entendeu? Por isso que eles morreram. Porque se eles permanecessem vivos, eles se tornariam um câncer no meio da comunidade. E para ter certeza que era o Senhor que estava eliminando eles, o mal pela raiz, eles morreram ali. Tanto que Pedro, né? O que que ele fala para Safira? E aí, Safira, qual foi o preço mesmo que vocês venderam? Pedro, tu já sabia, Pedro. Você queria era ver a mulher morrer também, né? Ah, foi por tal preço. Então, só para te falar, tá? Seu marido
mentiu, tentou o Espírito Santo e você vai ter o mesmo destino que ele, porque você está fazendo a mesma coisa. Talvez se ali ela se arrependesse e falasse, olha, me perdoa, a gente fez tudo errado. Talvez ela não tivesse tido o mesmo destino que o marido. A verdade é um lugar de proteção. A verdade é um lugar onde nós somos livres para amar o Senhor, ser amado. Mas se você faz uma coisa na intenção de esconder, porque se descobrirem, vão pensar mal de você, ou seja, você está criando um personagem para ser amado, para ser aceito, a primeira pessoa que te rejeita é o Senhor, porque você está andando em trevas. Tudo que você tem a necessidade de esconder te prende num lugar de trevas, de escuridão. E o Senhor é um Deus de luz, ele não habita na escuridão. Então, não é Deus que se afasta de você, é você que conscientemente se afasta de Deus. Por isso que você tem que estar neste lugar onde você não tenha nada a temer. O que é isso mesmo, gente, ó. Eu vendi o terreno só porque eu achei que tinha que vender. Não queria ter vendido esse terreno, terreno maravilhoso, inclusive. Eu fiz 500 mil reais com eles, mas eu só quero dar 10 mil reais para vocês e o resto eu vou gastar, vou viajar o mundo. Talvez se eles tivessem feito isso, eles não teriam morrido. O problema está no engano. E quantas famílias destruídas por causa do engano? Quantas igrejas destruídas por causa do engano? E recentemente eu ouvi falar de um pastor que que a filha dele tinha se divorciado um bom tempo atrás. Aí ele ficou muito mal, né? Que vergonha, né? A filha do pastor se divorciando, e ali ele entrou em crise, etc. Aí ele superou aquilo, né? Continuou sendo pastor, continuou na igreja. Depois de um tempo, a filha conheceu um outro rapaz, ficou noiva desse rapaz. Quando estavam já de casamento marcado, e esse pai, né, todo orgulhoso, olha lá, minha filha agora vai viver a bênção da segunda casa. Ela descobre que o rapaz com quem ela vai casar, ele atraiu, ele atraía. E ali ela muito arrasada, já querendo romper com o noivado, cancelar o casamento, porque já vem de um divórcio, vai entrar já num casamento furado desse. O pai, para não ter que justificar para a igreja que a filha agora desmanchava um noivado, ele vai lá e convence a filha a casar com este rapaz. De um jeito que eu não quero nem saber como. Ele faz o rapaz se comprometer que não iria trair mais aquela menina. E o pai, ao invés de proteger a filha, talvez no segundo divórcio, que eu espero que não aconteça, mas este pai prefere as escondidas, não tão escondida que eu fiquei sabendo, né? Se fosse mais escondida, eu não teria sabido. Mas enfim, ele acha que foi escondido isso. As escondidas. Leva lá, faz, acontece, mas ele não permite que a filha desfaça esse noivado. Então a filha sobe ao altar e casa. E eu só consigo pensar, Senhor, tenha misericórdia dessa família. Misericórdia dessa filha, que ao invés de ter um pai que a protege, tem um pai que a lança na cova dos leões. Tem um pai que a faz entrar num relacionamento desse. Porque se noivo o cara já trai descaradamente, imagina o que vai fazer casado. Mas este pai, que ocupa o cargo de pastor, né, ocupa o cargo, não que ele seja, prefere, prefere as escondidas, porque ele acha que é uma vergonha se a filha também desmanchasse o noivado, a filha divorciada agora. Ele contando para todo mundo, ei, que a filha vai casar, tá tudo lindo. Agora tem que falar para todo mundo que não, a filha não vai casar, porque o cara, este segundo também é um cafajeste. Então, meus queridos, é sobre isso. Que Deus tenha misericórdia dessa família. E Deus tenha misericórdia de
tantas vidas no meio da igreja que tem essa vida obscura, que tem vergonha de homens, mas não tem o temor do Senhor. Que Deus tenha misericórdia, derrame graça para que esse povo se arrependa, para que este povo saiba que tá tudo bem andar na luz, falar a verdade. A escuridão, o engano não é um lugar confortável para o crente. Não é, nunca foi e nunca será. Amém? Então, se você tem vivido como Ananias e Safira, uma vida de imagens na igreja, no seu trabalho, na sua família, está na hora de você entregar essa máscara na mão de Jesus e falar: Jesus, eu quero ser íntegro e honesto como tu és. Eu pago o preço de ter vergonha, de sofrer a vergonha diante de homens. Eu pago o preço. Desde que, desde que você se mova no temor do Senhor. Uma coisa é vergonha de homens. E vou te contar, viu? Vergonha dá e passa. Daqui a pouco ninguém mais lembra. Mas o temor do Senhor te levará a lugares eternos, onde a alegria é eterna, onde a paz é eterna. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Que possamos ser mais parecidos com Cristo do que com Ananias e Safira. Que possamos estar neste lugar onde o Senhor é realmente o dono da nossa vida. Nos constrange, Senhor, se temos vivido mais por temor de homens, por medo de homens. E nos leva, Senhor, a realmente ter uma vida de temor ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, na nossa fraqueza e nos fortalece com teu braço forte. Em nome de Jesus. Amém.